No vídeo de hoje eu vou resolver com vocês questões da banca IBFC. De acordo com o edital do concurso dos Correios, estamos na reta final da preparação. Antes de mais nada, inscreva-se no canal, dê um like no vídeo e também confira os nossos preparatórios. Acesse o nosso site cienciaexata.com. Vamos começar a aula? Sérgio, Renato e Luciano ganham um prêmio em uma rifa no valor de R$6.000. A divisão deste valor foi de tal modo que Sérgio recebeu R$1.100 e Luciano recebeu 2/5 do valor total do prêmio. Após os pagamentos de Sérgio e Luciano, o que sobrou foi dado a Renato. A razão que apresenta o quanto do valor total Renato recebeu é... Então, nós temos ali Sérgio, temos Renato e temos também Luciano. Então é o seguinte, queridos. Então vamos colocar aqui quanto cada um recebeu. Então no total, né, nós temos 6.000. Então tudo deve fechar 6.000. Então o Sérgio, ele recebeu R$1.100. 1.100. O Luciano recebeu 2/5 do valor total do prêmio. Então, ele recebeu 2/5 de 6.000. Então, vamos lá, vamos escrever aqui. 2/5 de vezes 6.000. Então, nós vamos ter 2 vezes 6.000 dá 12.000. Dividido por 5 vezes 1 é 5. Então, fazendo a divisão, 12.000 dividido por 5, nós vamos ter 2 vezes 5 dá 10, o resto é 2, abaixo o 0, 20 por 5, 4. Então, deu o resto 0, 2 zeros para baixar, colocar do outro lado. Então, deu 2.400, né? 2.400 o valor de Luciano. Então, para Renato, ficou fácil, né? Se Sérgio nós temos 1.100, Luciano nós temos 2.400, então somando os dois, nós vamos ter 2.400 com 1.100, 3.500. Como o total é 6.000, né? Vamos diminuir. 6.000 menos 3.500, o que sobrar é o valor aqui, a quantia de Renato. 500 foi para 4.000, 2 vai para 6.000, R$2.500. Então, o Renato, ele ficou com R$2.500. Ele pede ainda a razão que representa o quanto do valor total Renato recebeu. Então, Renato recebeu 2/5 de um total, 2/5 no numerador, o total no denominador, que é 6.000. Então, aqui a gente simplifica, né, para obter a fração irredutível. Posso cancelar 2 zeros, 2 zeros. 25 e 60. Dá para dividir tudo por 5. 25 dividido por 5, nós temos 5. 60 dividido por 5, nós temos 12. Então, deu 5/12, a resposta da questão. Alternativa C de ciência exata. Substituindo o valor da raiz da função f de x na função g de x, encontramos como resultado... Muito bem, queridos, então vamos encontrar a raiz da função f de x igual a menos 2/3 de x mais 4. A raiz é o zero da função, então é só a gente igualar aqui a função dada a zero. Então o valor de x que a gente encontrar, a gente substitui ele lá na função g de x. Então 4 está somando, vamos isolar o x, 4 está somando, passa subtraindo. 0 menos 4 é menos 4. Agora eu posso multiplicar cruzado aqui, né? Então, menos 2x é igual a 3 vezes menos 4, é menos 12. Então, esse menos 2 que está multiplicando passa dividindo. Menos 12 dividido por menos 2, menos por menos dá mais.
nós vamos ter 12 dividido por 2, que é 6. Se você multiplicasse aqui por menos 1, daria 12 dividido por 2, que é 6 também. Então, 6 é a raiz da função g da função f de x, né? Ora, na função g de x, a gente substitui esse valor. Então, g de x é x ao quadrado menos 4x mais 5. Então, g de 6 será igual a 6 ao quadrado menos 4 vezes 6 mais 5. 6 ao quadrado é 36, menos 4 vezes 6 é 24, mais 5. Então, g de 6 nós vamos ter 36 menos 24 é 12, 12 mais 5 é 17. Então, nós temos ali, né? O resultado é 17. A alternativa, portanto, D de dedicação. Assinale a alternativa que corresponda ao maior número. Leve em consideração que esse número é o triplo do outro e que a soma de ambos é igual a 16. Então, vou dizer que esse número em questão é o maior e eu tenho outro número que é o menor. Então, o menor eu posso chamar de x e o maior nós sabemos que ele é o triplo do outro, então ele é 3 vezes o menor, né? Então é 3 vezes x. Ele falou ainda que a soma de ambos é igual a 16. Então, se eu pegar 3x mais x, isso fecha 16. Então, aqui, turma, vamos encontrar quem é o maior número. É isso que ele quer saber. Perfeito? Então, vamos lá. Resolvendo a equação, vamos obter quem é o x e depois é só substituir. 3x mais x, 3x mais 1x é 4x, né? 4x é igual a 16. Esse 4 ele está multiplicando, vai passar dividindo. 16 dividido por 4, nós temos 4. Muito cuidado, porque você pode acabar marcando a alternativa A. Lembre-se, ele quer o maior, né? Então, o maior é 3 vezes o menor, que é 4. Então, é 3 vezes 4, que é igual a 12. Então, essa, enfim, é a nossa resposta. 12, portanto, alternativa correspondente à alternativa C, de ciência exata. Um jardim foi dividido em 3 áreas proporcionais aos números 2, 3 e 5. Se a área total do jardim é de 160 metros quadrados, a medida da menor área equivale a... Muito bem, então quando ele fala que nós vamos dividir em áreas proporcionais, eu pressuponho que essa divisão é uma divisão em partes diretamente proporcionais. Então vamos usar a constante de proporcionalidade K. Então nós temos os números 2, 3 e 5, então 2K mais 3K mais 5K fecha a área total do jardim, que é 160. Então vamos lá. 2 com 3, 5 mais 5, 10K é igual a 160. K está multiplicando, passa dividindo, 160 dividido por 10, nós temos 16. Então, como K é 16 e ele quer saber qual é a medida da menor área, então a menor área é aquela referente ao menor número, que é 2. Então, como nesse caso a área é 2K, então 2K é igual a 2 vezes 16, que é 32. Lembrando, né, que nesse caso a área é dada em metros quadrados, então 32 metros quadrados. Alternativa, portanto, alternativa D, de dedicação. Ana viajou com seu carro a uma velocidade média de 60 km por hora durante 6 horas. Se a velocidade média do carro fosse 20 km por hora, 20 km por hora maior, não posso esquecer, né? Então, Ana faria o mesmo percurso em... Vamos anotar os dados. Então, a 60 km por hora, ela realiza a viagem em 6 horas.
Então, se a velocidade média fosse 20 km por hora maior, então aqui eu tenho que somar 20, né? Então, nós vamos ter 60 mais 20, nós temos 80 km por hora. Então, ela faria o mesmo percurso em x horas. Muito bem, turma. Nesse caso, nós temos aqui o seguinte, a velocidade ela aumentou. Aumentando a velocidade, ela gasta mais ou menos tempo para realizar a mesma viagem. Ora, aumentando a velocidade, ela percorre o trajeto em menos tempo. Então, nesse caso, as grandezas, né, são inversamente proporcionais, as setas estão invertidas. Então, nesse caso, queridos, vamos manter a razão onde tem o x, 6 sobre x, e aqui nós vamos inverter. Ao invés de 60 sobre 80, 80 sobre 60. E aqui eu posso cortar esse zero com esse zero. Multiplicando cruzado, temos 8x é igual a 6 vezes 6. 6 vezes 6, turma, nós sabemos que é 36. Então, o x será 36 dividido por 8. Então, vamos fazer as contas. 36 dividido por 8. Nós temos aqui que o 8 cabe no 36 4 vezes. 4 vezes 8, 32. O resto é 4. Colocamos um zero em uma vírgula. 5 vezes 8 dá 40. Então, nós temos 4,5 horas. 4,5 horas. Meus queridos, muito cuidado, porque 4,5 horas, a parte antes da vírgula, a parte inteira, nós temos que é dada em horas. Então, temos 4 horas. E depois nós temos a parte decimal, né? Nós temos 0,5 hora. 0,5 hora, como cada hora possui 60 minutos, então, multiplicando isso por 60, nós vamos ter 0,5 vezes 60, nós temos 30. Então, meia hora, todo mundo sabe, né? Meia hora é 30 minutos. Então, 4 horas e 30 minutos. Muito cuidado por você não achar que aquele 0,5 hora equivale a 50 minutos. Muito cuidado. Na verdade, meia hora, como vimos, né? Meia hora nós temos 30 minutos. Então, enfim, nós temos que a resposta aqui é 4 horas e 30 minutos. A alternativa correta, portanto, alternativa B, né? 4 horas e meia foi o que ele disse. Ele nem escreveu 30 minutos, mas poderia também. Perfeito? 4 horas e meia. Enfim, vamos seguir. A empresa DEF identificou que os seus 5 funcionários consomem 8 litros de água por semana. A empresa pretende contratar 15 novos funcionários. Assinale a alternativa correta, que informa a quantidade de litros que serão consumidos em 3 semanas após as novas contratações. Então, temos o seguinte. Vamos anotar os dados em colunas. 5 funcionários consomem 8 litros de água por semana, ou seja, em uma semana. 5 funcionários, 8 litros de água em uma semana. Na sequência, temos a empresa pretende contratar 15 novos funcionários. Então, antes a gente tinha 5 funcionários. Contratando mais 15, então pegando os 5 mais 15, nós vamos ter 20 funcionários agora. Concorda comigo? Então, com 20 funcionários, a quantidade de litros que serão consumidos em 3 semanas, então nós vamos ter X litros em 3 semanas. 3 semanas. Então, aqui, queridos, vamos lá. Vamos fixar a grandeza onde tem o X, então nós mantemos aqui 8 sobre X e vamos igualar A. Comparamos as grandezas que não têm o x com a grandeza que tem o x. Então, o número de funcionários aumentou. Aumentando os funcionários, aumenta o consumo de água. Então, aqui são grandezas diretamente proporcionais. Aqui nós temos que as semanas aumentaram.
Então, aumentando o número de semanas, obviamente o consumo também irá aumentar. Então, nesse caso, são grandezas diretamente proporcionais. Então, como tem o D, né, não vamos alterar a razão, vamos manter a razão. Se tivesse o I, iríamos alterar a ordem, aqui nós vamos manter. Então, fica 5 sobre 20 vezes 1 sobre 3. Então, ficamos com 8 sobre x é igual. Multiplicação de frações, numerador vezes numerador. 5 vezes 1 nós temos 5 sobre denominador, né, vezes denominador. 20 vezes 3 nós temos 60. Multiplicando cruzado, nós vamos ter 5x é igual a 8 vezes 60, que eu não vou multiplicar ainda para simplificar. 8 vezes 60 eu vou manter, dividido por 5. Simplificando 60 por 5, 60 dividido por 5 dá 12, né? Agora é só fazer 8 vezes 12, nós vamos ter 96. Portanto, queridos, serão consumidos 96 litros de água. A alternativa correta D, de dedicação. Vamos que vamos! Um capital de 30 mil reais. Então, nós temos aqui o capital, 30 mil reais. Foi aplicado com taxa de juros simples durante 5 meses. Então, o tempo 5 meses. E o montante ele deu que é 31.050. Quer saber a alternativa que apresenta a taxa de juros anual dessa aplicação? Considere 2 casas decimais. Então, ele quer saber a taxa de juros anual. Muito bem, turma. Para calcularmos a taxa de juros ao ano, se eu tenho o montante e o capital, os juros é só a gente diminuir. 31.050 do montante menos 30 mil do capital, nós temos 1.050. Agora sim, vamos usar a fórmula CIT sobre 100. Antes eu teria que usar aquela fórmula do montante, né? Qual fórmula que é? Capital vezes 1 mais I vezes a taxa. Prefiro usar essa aqui. Como falei, é questão de gosto. Então vamos lá. O valor dos juros nós temos que é 1.050, substituindo 1.050 é igual ao capital, que é 30 mil, vezes o I, que eu estou procurando. Lembrando que essa taxa inicialmente eu vou encontrar ela, né, por cento ao mês. Depois a gente passa para ano. Então, vezes o tempo, nós temos 5 meses, dividido por 100. Posso cortar aqui, turma, 2 zeros em cima, 2 zeros embaixo. 5 vezes 300 dá 1.500 e é igual a 1.050. Então, I é 1.050 dividido por 1.500. Posso cortar um zero e outro zero. Então, ficamos com 105 dividido por 150. Não dá para dividir, 0, 0 e uma vírgula. Quantas vezes o 150 cabe no 1.050? Ora, 6 vezes 15 daria 90, 6 vezes 150 dá 900. Então, 7, né? Vai dar 700 com 350, 1.050. Então, 7 vai dar exatamente 1.050. Então, turma, nós temos a taxa aqui, né? É 0,7%. Lembre-se, né? Como eu usei o tempo em meses, então a taxa será dada ao mês. Então, nós temos 0,7% ao mês. Como nós queremos a taxa ao ano, então é só a gente multiplicar isso aqui por 12, já que um ano possui 12 meses. Então, 12 vezes 0,7, 14 vai 1, 7, 8, uma casa, 8,4% ao ano. Então, essa que é a nossa resposta, né? 8,4% ao ano. A alternativa correta, 8,40% ao ano é a mesma coisa, D, de dedicação. Os divisores positivos do número 6, se somados, geram um número. Muito bem, vamos listar aqui os divisores
positivos do 6. Então, inicialmente, turma, nós vamos começar ali do 1, porque o número 1 ele divide todos os números, né? Depois, o número 2 divide o 6, divide. O 6 é par. O número 3 divide o 6, divide. Pois o 4 não, o 5 não, e nós vamos até o próprio número. O 6 também divide. Então, já fizemos da forma manual. Você poderia fazer utilizando o algoritmo. No algoritmo, usamos a decomposição em fatores primos. 6, vamos começar a dividir por 2. 6 dividido por 2, 3. 3 é primo, só divide por ele mesmo. 3 por 3, 1. E aqui, queridos, nós vamos sempre começar pelo número 1, pois ele divide todos, né? Agora nós multiplicamos o primeiro fator primo encontrado pelo número 1. 2, então, vezes 1, nós temos 2. Para fazermos o mesmo com o próximo. Então, pegamos agora o 3 e vamos multiplicar por todos que estão acima dele. 3 vezes aqui, começando do 1, 3. Depois, 3 vezes 2, que é igual a 6. Usando o algoritmo, perceba que o primeiro divisor sempre será 1, pois ele divide todos, e o último deverá ser igual ao próprio número em questão. Beleza? Então, nós temos ali os divisores encontrados, enfim, 1, 2, 3 e 6. Então, ele quer o seguinte, turma. Os divisores positivos do número 6, se somados, geram um número. Então, vamos somar. Então, eu vou pegar o 1 mais o 2 mais o 3 mais o 6. Então, nós temos 1 mais 2, 3, mais 3, 6, mais 6, 12. Portanto, a nossa resposta é 12, alternativa E de exata. Assinale a alternativa correta referente à quantidade de números primos distintos que encontramos ao decompor o número 360 em fatores primos. Muito bem, vamos pegar aqui o 360 e vamos iniciar a boa e velha fatoração. Lembrando, turma, que a gente começa ali pelo menor primo, que é o 2, a gente testa. Os números primos são, nós temos são o 2, o 3, o 5, o 7, depois o 11, o 13 e assim por diante. São os números que possuem apenas dois divisores, 1 e ele mesmo. Então, nós vamos começar ali por 2, já que esse número é par, ele divide por 2. 360 dividido por 2, nós temos 180, que dá para dividir por 2, já que esse é par, né? Dá 90. Dividido por 2 dá 45. O 45 não divide por 2, pois ele é ímpar. Então, agora o próximo primo a ser testado é o 3. Se eu somo os algarismos e essa soma é um número múltiplo de 3, então aquele número ele é divisível por 3. 4 mais 5, 9. Na soma dos algarismos, obtemos um múltiplo de 3, então ele divide. 45 dividido por 3, nesse caso dá 15, que dá para dividir por 3 ainda, né? 15 dividido por 3, nós temos 5. E o 5 só dá por ele mesmo, pois ele é primo, né? Então, temos ao final 1. Chegamos em 1, a gente para. Ele quer saber qual é a quantidade de números primos distintos. Então, nós tivemos os números 2, 3 e 5. 3 primos distintos. Resposta, portanto, alternativa C, de ciência exata. 3 amigos de infância costumam voltar à cidade natal em intervalos regulares distintos. Alberto regressa a cada 3 meses, Joana a cada 5 meses. Roberta pode estar decidindo qual deve ser o período de volta que pode adotar. Dentre as alternativas, assinale a que levaria ao menor período de encontro regular entre eles. O Alberto regressa a cada 3 meses, a Joana a cada 5 meses. Então, a Roberta pode adotar o seguinte. Então, quando os dois eles regressarem juntos novamente, vai ser a data que ela deverá adotar.
Então, nesse caso, para a gente saber qual que é a data futura, nesse caso, a data de encontro entre 3 e 5, nós vamos ter o MMC, né, entre 3 e 5. E isso é a explicação muito simples, né? O Alberto regressa a cada 3 meses. Então, iniciando hoje, chamando de 0, e a Joana também iniciando hoje. Então, o Roberto regressa a cada 3. Então, depois de 3, 6, 9, 12, 15, 18, assim por diante. E a Joana a cada 5. Então, temos 0, 5, 10, 15, 20 e assim por diante. Então, aqui nós descobrimos que a cada 15 meses os dois regressam juntos novamente. Se você calcular o MMC, vai dar exatamente isso, olha só. Entre 3 e 5, nós vamos ter aqui, por 3 nós temos 1, por 5 nós temos 1 e 1. Multiplicando tudo, temos o MMC, 3 vezes 5, temos 15. Então, de fato, o menor período de encontro regular entre eles, 15 meses, alternativa, portanto, D de dedicação. Considerando A o MDC maior divisor comum entre os números 24 e 60, e B o MMC menor múltiplo comum entre os números 12 e 20, então o valor de 2A mais 3B é igual a... Muito bem, turma, então ele disse que A é o MDC entre os números 24 e 60. E depois ele pediu para chamar de B o MMC entre os números 12 e 20. Depois nós temos que calcular o valor de 2A mais 3B. Começando pelo MDC, então nós vamos utilizar a fatoração em primos. E no máximo divisor comum, eu só coloco os primos que dividem todos. Iniciando o 2 divide todos, né? Ele divide o 24 e o 60, dá 12 e 30. O 2 novamente vai dar 6 e 15. Agora o 2 divide apenas os 6, coloco apenas os primos que dividem todos. O 3 divide os 2, então 6 por 3 nós temos 2, 15 por 3 nós temos 5. Então, aqui como o 2 e o 5 são primos entre si, nós já podemos calcular o MDC multiplicando os primos que dividirão todos. Então, nesse caso, o valor do A é 2 vezes 2 vezes 3. 2 vezes 2, 4, vezes 3, 12. Show de bola, queridos. Agora vamos calcular o MMC. Então, vamos fazer a faturação em primos e aqui a gente faz a faturação completa. Então, vamos iniciar aqui por 2. 12 por 2 dá 6. 20 por 2 dá 10. Agora por 2, 3 e 5. Agora nós vamos colocar o número 3, vai dar 1. Repetimos o 5. Por 5, 1 e 1. Então agora paramos para calcular o MMC. Multiplicamos todos os fatores primos obtidos. 2 vezes 2, vezes 3, vezes 5. Então, daí nós temos 2 vezes 2, 4, vezes 3, 12, vezes 5, 60. Então, já encontramos aqui o valor de A e de B. Ele quer saber quanto é 2A mais 3B. Então, nós vamos ter que calcular quanto é 2 vezes o A, que é 12, mais 3 vezes o B, que é 60. Então, temos 2 vezes 12, 24. 3 vezes 60, nós temos 180. Então, 24 mais 180, nós temos 204, que é a nossa resposta. Portanto, a resposta 204, a alternativa D, de dedicação. Um marceneiro possui duas barras de ferro, uma com 1,4 metro de comprimento e outra com 2,45 metros de comprimento. Ele pretende cortá-las em barras de tamanhos iguais, de modo que cada pedaço tenha a maior medida possível.
Nessas circunstâncias, o total de pedaços que o marceneiro irá cortar, utilizando as duas de ferro, caso as duas barras de ferro, é. Muito bem, turma. Então, nesse caso, ele vai cortar aquela barra com 1,4 metro de comprimento e a outra com 2,45 metros de comprimento, em pedaços com a maior medida possível. Então, eu tenho que dividir o 1,4 e o 2,45 pelo máximo divisor comum. Concorda comigo? E nesse caso, como nós temos 1,40 metro e 2,45 metros, não dá para a gente calcular o MDC de números decimais quebrados, né? Vamos dizer assim. Então, de 1,4 não é possível, nem de 2,45. Então, o que eu vou fazer é transformar isso para centímetros. E é só a gente multiplicar por 100, né? 140 centímetros. 2,45 metros vezes 100, nós vamos ter 245 centímetros. Agora sim, vamos pegar o 140 e o 245 e vamos calcular o MDC desses números. Então, nós temos aqui 140 e 245. Vamos começar a divisão por... O 2 não divide todos, o 3 também não. Então, será o 5, né? 140 dividido por 5, nós vamos ter 28. 245 por 5, nós temos 49. Nesse caso, o próximo primo que divide todos é o 7, né? 28 dividido por 7 dá 4. 49 dividido por 7 dá 7. 4 e 7 não têm divisores primos em comum. Eles são primos entre si, então paramos por aqui. O MDC, 140 e 245, vamos multiplicar os primos que dividirão todos. 5 vezes 7, nós vamos ter 35. Então, o MDC é 35. Então, o que nós vamos fazer é pegar aquela barra de ferro que possui 1,40 m e vamos dividir em pedaços de 35 centímetros. Então, pegando os 140 centímetros, né, vamos utilizar a mesma unidade. Eu vou dividir em pedaços com 35 centímetros. Daí nós vamos ter quantos pedaços? Ora, nós vamos ter um total de 4 pedaços, né? 4. Pegando agora a barra que possui 245 centímetros, vamos cortá-la em pedaços de 35 centímetros. Daí vamos ter 7 pedaços, né? Obviamente, o resultado da divisão está ali, já que 140 dividido por 5 e por 7 quer dividir por 35, nós temos 4. E a mesma coisa com 245, né, dividido por 35, nós temos 7. Então, o total de pedaços que nós vamos ter é 4 pedaços, cada um com 35 centímetros, e 7 pedaços, cada um com 35 centímetros. Então, ao final, nós vamos ter 4 mais 7, que é igual a 11. Portanto, turma, resposta 11, alternativa B, de boa questão. Carlos comprou 7 produtos com valor unitário de R$ 5,40 e 4 produtos com valor unitário de R$ 4,80 e pagou os 11 produtos com a nota de R$ 100. Somando-se os algarismos do valor em reais que recebeu de troco, o resultado será... Muito bem, turma. Então, ele comprou 7 produtos com valor unitário de R$ 5,40. Então, vamos multiplicar 5,40 vezes 7. Então, vamos usar 7 vezes 0 dá 0. 7 vezes 4, 28, vai 2. 7 vezes 5, 35. 35 mais 2, 37. Na multiplicação, nós devemos contar a quantidade de casas decimais. Aqui eu tenho 2 casas decimais, então aqui também deve ter 2 casas decimais. Então ficou 37,80, R$ 37,80. Agora vamos multiplicar, né? Eu tenho 4 produtos com valor unitário de R$ 4,80. Então no total vamos ter R$
180 vezes 4. Então, 4 vezes 0, 0. 4 vezes 8, 32. Vai 3. 4 vezes 4, 16. 16 mais 3, 19. Eu tenho duas casas decimais, duas casas decimais. R$19,20. Então, ele pagou os 11 produtos com uma nota de R$100. Então, os 11 produtos, eles fecham qual valor total? Ora, a gente tem que somar aqui R$37,80 mais R$19,20. Relembrando, na adição de números decimais, devemos igualar as casas e efetuar a soma. Então, o número de casas já é o mesmo, é só a gente efetuar a soma. 0 mais 0, 0. 8 mais 2, 10. Vai 1. Vírgula embaixo de vírgula. 1 mais 7 temos 8. 8 mais 9, 17. Vai 1. 1 mais 3, 4. Com 1, 5. Então, para a gente saber quanto ele recebeu de troco, ora, se ele pagou com a nota de 100 e todos os produtos fecharam R$57, então fazemos 100 menos 57. Então, daí nós fazemos até de cabeça aqui, dá R$43. Muito cuidado, porque ele quer, né? Ele quer qual é a soma dos algarismos do valor que ele recebeu de troco. Então, nós temos R$43. Podemos somar, então, 4 mais 3. Os zeros não vão interferir. 4 mais 3, nós vamos ter 7. Então, na soma dos algarismos, né, nós temos 7. O resultado, portanto, 7, alternativa A, de aprovação. Quer se preparar comigo para o concurso dos Correios? Em meu preparatório completo, você terá acesso a aulas teóricas detalhadas, questões da Banca e BFC resolvidas por assunto e simulados exclusivos. São mais de 150 questões da IBFC atualizadas para você gabaritar matemática no dia da prova. Acesse cienciaexata.com. A conhecida fórmula de Bhaskara é um método para encontrar raízes reais de uma função quadrática. No processo deste método, as raízes são encontradas fazendo uso dos coeficientes das equações no formato y igual a x ao quadrado mais bx mais c, com a, b e c pertencentes aos reais e ainda a diferente de zero. Sendo assim, a função dada por f de x igual a 4x ao quadrado menos 4x mais 1 possui como raízes os números. Muito bem, queridos. Então, vamos utilizar a fórmula de Bhaskara, mas vou mostrar também que dá para a gente resolver a questão com soma e produto. Então, inicialmente, vamos identificar os coeficientes a, b e c. Então, o coeficiente a da nossa função é quem acompanha o x ao quadrado, que é 4. O b é o termo que acompanha o x, que é menos 4. E o c é o número que fica sozinho, é o termo independente, que é 1. Então, aqui vamos calcular quem é o discriminante delta, que é b ao quadrado menos 4ac. Então, substituindo, nós temos menos 4 ao quadrado, menos 4 vezes a, que é 4, vezes o c, que é 1. Então, ficou menos 4 ao quadrado, é 16. Depois temos menos 4 vezes 4 é 16, vezes 1, 16. Então, aqui nós vamos ter o delta igual a 0. Ora, como o delta é igual a 0, nós sabemos que teremos duas raízes reais iguais, certo? Então, nesse caso, o x1 terá que ser igual a x2, e só temos o caso em que as raízes são iguais na alternativa D, de dedicação. Só para a gente verificar, o x é menos b mais ou menos raiz quadrada de delta, dividido por 2a. Então, vamos ter menos da fórmula, menos 4 do coeficiente b. Depois nós temos mais ou menos a raiz quadrada de delta, que é 0, dividido por 2 vezes o a, que é 4. Então, aplicando a fórmula, nós vamos resolver que menos vezes menos é mais, 4. Mais ou menos raiz quadrada de 0 é 0, dividido por 2 vezes 4, que é 8. Então, nesse caso, o x1 será igual a x2, já que temos ali
mais ou menos zero não vai interferir. Então, no numerador vamos ter 4 sobre 8, 4 oitavos. Essa fração ela é redutível, né? Dá para a gente dividir todo mundo aqui por 4. 4 dividido por 4 dá 1. 8 dividido por 4 dá 2. Portanto, nós temos que a resposta é 1 meio. Verificando. Por soma e produto, turma, a soma das raízes nós sabemos que é dada pela fórmula menos b sobre a. E o produto das raízes nós vamos ter c sobre a. Então, pegando aqui, substituindo menos da fórmula, né? B é menos 4, dividido por A, que é 4. Então, menos vezes menos é mais, 4 dividido por 4 é 1. Então, vamos ter mais 1, ou simplesmente 1 na soma das raízes. No produto das raízes, nós vamos ter o seguinte, nós vamos ter C, que é 1, dividido por A, o A nesse caso é 4. E no produto teremos 1 quarto. E testando todas aqui, a única que dará soma 1 e produto 1 quarto será ali a letra D. Perceba que se eu pegar 1 meio na soma, né? Então a gente tem que testar 1 meio mais 1 meio somando as raízes. Os denominadores são iguais, conservamos o denominador, somamos os numeradores. 1 mais 1 nós temos 2, dividido por 2, 1. Então 1 se verificou aqui com a soma, né? E depois o produto, então pegando 1 meio vezes 1 meio, multiplicação de frações, multiplicamos o numerador vezes o numerador, 1 vezes 1, 1, 2 vezes 2 embaixo, nós temos 4. Então se verificou o produto sendo 1 quarto, como havíamos calculado. Perfeito, então também mostrei para vocês soma e produto. Se você fizer soma e produto com as alternativas A, B e C, você vai ver que dará valores diferentes. O gráfico de uma função de primeiro grau passa pelos pontos 2 e 3 e 3 e 5. Nessas condições, a raiz dessa função é igual a. A raiz é o mesmo que o zero da função. Então, nesse caso, turma, nós precisamos inicialmente modelar quem é a função, quem é a lei de formação da função do primeiro grau. Então, dá para a gente fazer utilizando aquela fórmula que diz que o valor do A é ΔY sobre ΔX, e o valor do B a gente utiliza AX mais B igual a Y. Dá para fazer por sistema de equações também, com a fórmula é mais rápido, beleza? Então vamos lá. Eu vou chamar o primeiro ponto de ponto A, então coordenadas 2 e 3, e o segundo ponto B, 3 e 5. Então, esse ponto aqui é o XA, YA, esse ponto é o XB, YB. Então, ΔY a gente vai fazer, pode ser 5 menos 3, ou ainda 3 menos 5, tanto faz, certo? Eu prefiro pegar o maior menos o menor em Y, então nós vamos ter 5 menos 3, dividido por, eu peguei o B e diminuir o A em Y. Então, lá embaixo eu tenho que fazer XB menos XA. Então, XB nós temos 3 menos XA, 2. Então, eu tenho 3 menos 2. Então, aqui, queridos, fazendo as contas, 5 menos 3 lá no numerador, nós temos 2, 3 menos 2 no denominador, 1. 2 dividido por 1, nós temos 2. Só um detalhe, se você fizesse YA menos YB, a gente teria 3 menos 5, dividido por, se eu fiz YA menos YB, embaixo a variação em X será XA menos XB. Então, 2 menos 3. Daí, turma, 3 menos 5 nós vamos ter menos 2. 2 menos 3 é menos 1. Menos dividido por menos dá mais, 2 dividido por 1 dá 2. Note que aqui também o resultado é 2, certo? Então, para a gente calcular o A, enfim, é só fazer variação em Y sobre a variação em X. Então, nós já sabemos que o A
vale 2, agora vamos substituir lá em cima, né? Com ax mais b igual a y, agora nós vamos procurar o valor de b, e daí a gente consegue escrever a lei de formação da função. Então, como a é 2, então eu tenho 2x mais b igual a y. Agora, eu escolho um dos pontos dados. Pode ser o ponto A ou B. Eu vou escolher o A. Então, no ponto A, eu tenho x igual a 2, o y dele vale 3. Então, trocando, nós temos 2 vezes o x, que é 2, mais b, o y é 3. 2 vezes 2 é 4, mais b igual a 3. Então, 4 está somando, passou subtraindo. 3 menos 4 é menos 1. Então, se eu já tenho os coeficientes a e b, agora é só escrevermos a lei de formação da função. Então, a lei de formação da função é sempre y igual a x mais b. Substituindo, nós vamos trocar os valores de a e de b, dos coeficientes. O coeficiente angular a é 2, que acompanha o x, mais o coeficiente linear b, que é menos 1. Então, eu posso fazer aqui, né, o jogo de sinal, mais vezes menos é menos. Então, 2x menos 1. E essa é a lei de formação da função. Podemos verificar se ela, de fato, está correta. Então, se o x é 2, o y é 3. Então, entrando o 2 na função, né, o x sendo 2, eu vou ter 2 vezes 2, temos 4. 4 menos 1, 3. Então, de fato, se entra 2 na função, sai o 3. Vamos verificar agora se entrando o 3 na função, sai o 5. Então, dobrando o 3, né, o dobro de 3 é 6. Tirando 1, nós vamos ter 6 menos 1, que é igual a 5. Entrando 3, sai 5 de fato. Então, fizemos a prova real. Essa, enfim, é a lei de formação da função. Agora, enfim, vamos calcular quem é a raiz dessa função. Para calcularmos a raiz da função, eu quero saber qual é o valor de x que torna a função igual a zero, é o zero da função. Então, nós vamos substituir o y por zero, então é só igualar 2x menos 1 a zero. 2x menos 1 igual a zero, então vai ficar 2x igual a menos 1, como está subtraindo, passa somando. 0 mais 1 fica 1. O 2 está multiplicando, passa dividindo. 1 dividido por 2, ou 1 meio, poderia ser essa resposta aqui na forma fracionária. Na forma decimal, 1 dividido por 2 é 0,5. Então, esse x é a raiz da função, né? Se eu trocar o x por 0,5, nós vamos ter 2 vezes 0,5, que é 1. 1 menos 1, nós vamos ter 0. Então, essa raiz é o valor que, se eu trocar o x por ele, a função será igual a 0. Então, resposta, enfim, 0,5, alternativa C, de ciência exata. Podemos afirmar que na função f de x igual a menos 2x² mais 4x mais 12, tem-se o valor máximo nas coordenadas. Então, nesse caso, queridos, o valor máximo, lembre-se que quando o a é positivo, a função admite valor mínimo, e quando o a é negativo, nós temos que a função do segundo grau admite valor máximo. E esse valor máximo, ele é o y do vértice, né? Então, como ele quer as coordenadas, então ele pede também o x do vértice. Então, ele quer saber quais são as coordenadas do vértice, ou seja, x do vértice e o y do vértice. Então, o x do vértice nós vamos calcular usando a forma menos b sobre 2a. E o y do vértice você pode substituir o x do vértice na função dada, eu sempre faço assim, ou você utiliza a fórmula menos delta sobre 4a. Então vamos lá, usando menos b sobre 2a para calcular o x do vértice, então vamos identificar os coeficientes a, b e c.
Então, nós temos aqui o coeficiente A, ele vale menos 2, o B vale 4, o C é 12. Então, ficou menos B, menos o B, que é 4, sobre 2 vezes o A, que é menos 2. Ficou menos 4 dividido por 2 vezes menos 2 é menos 4. Menos dividido por menos é mais. 4 dividido por 4 é 1. Então, só temos ali 1 para o x do vértice nas alternativas B e D. Lembre-se que a gente pode utilizar ali o x do vértice na função dada, né? Então, vamos calcular o y ou f de x. Nesse caso, o x é 1. Então, f de 1 vai ficar menos 2 vezes, troca o x, certo, por 1. Então, vai ficar 2 vezes o x ao quadrado, então 1 ao quadrado, mais 4 vezes x, que é 1, mais 12. Então, daí vamos ter menos 2 vezes 1 ao quadrado é 1. 1 vezes menos 2 é menos 2. Mais 4 vezes 1, 4, mais 12. Daí nós temos 4 mais 12 é 16. Então, 16 menos 2 é 14. Então, esse é o y do vértice, certo? O y do vértice, que é 14. Então, já encontramos ali, né, a resposta alternativa D de dedicação. Se você usar menos delta sobre 4a, vai encontrar 14 também. Por questões didáticas, vamos calcular que o delta é b ao quadrado menos 4ac. Então, o delta é b, que é 4 ao quadrado, menos 4 vezes a, que é menos 2, vezes o c, que é 12. Então, agora fazendo as contas, temos 4 ao quadrado, 16, menos vezes menos mais, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 12, 80 com 16, 96. Então, o delta é 16 mais 96, 6 com 6 nós temos 12, vai 1, 10, 11. Então, o delta é 112. Então, da forma menos, o delta é 112, dividido por 4 vezes o A, que é menos 2. Então, o y do vértice será menos 112, dividido por 4 vezes menos 2 é menos 8. Fazendo a divisão, vamos ter o seguinte: menos dividido por menos vai dar mais, 112 dividido por 8. O 8 cabe no 11 uma vez, então para 11 nós temos 3, abaixamos o 2, abaixou de vida, 32 por 8 nós temos 4. Vezes 8, 32, o resto é 0. Então, dividindo 112 por 8, nós temos 14. Né? E era isso mesmo que a gente teria que encontrar, né? 14. Então, você pode trocar simplesmente o x do vértice na função dada. Tudo bem? Aí você vai encontrar o y, nesse caso, o y do vértice. Então, verificando os pontos, nós temos aqui coordenadas. Primeiro, a coordenada do x do vértice, né, que é 1, e o y do vértice na sequência 14. Muito bem, vamos seguir. Uma equação de segundo grau pode ser representada graficamente por uma parábola, que é uma curva simétrica que tem um ponto máximo ou mínimo chamado vértice. Portanto, a coordenada x do vértice da parábola da equação y é igual a menos x mais 5 vezes x mais 1 será. Muito bem, queridos. Para a gente encontrar a coordenada x do vértice, nós precisamos calcular o x do vértice pela fórmula menos b sobre 2a. Nesse caso, a função dada, ela não está na forma geral. Então, vamos deixar a função y é igual a menos que multiplica x mais 5 vezes x mais 1 na forma geral, que está na forma fatorada, né? Então, para isso é bem simples, é só a gente fazer a distributiva ali, eu vou deixar o menos na frente, e aqui eu tenho parênteses. Então, eu vou ter o seguinte: o x, ele multiplica, fazendo a distributiva, x vezes x, x ao quadrado,
x vezes mais 1 é mais x. Depois temos o 5, que multiplica x, mais 5 vezes x é mais 5x. Depois, mais 5 vezes mais 1, nós temos mais 5. Então, agora aqui, nós vamos somar os termos semelhantes ali dentro dos parênteses. Eu tenho o seguinte, x com 5x é 6x. Então, x ao quadrado mais 6x mais 5. Agora, aplicamos o sinal de menos dentro dos parênteses. Dá só a gente trocar o sinal de todo mundo, porque nós temos como se fosse um menos 1, né, vezes cada valor. Então, fazendo a distributiva do sinal de menos, temos menos vezes x ao quadrado é menos x ao quadrado, menos vezes 6x é menos 6x, menos vezes mais 5 é menos 5. E nesse caso, a nossa parábola, como o a dela é negativo, admite o valor máximo, né? O a aqui é o coeficiente que acompanha x ao quadrado, é menos. Quando tem só o menos, né, nós sabemos que é menos 1. O b é quem acompanha o x, que é menos 6. C é o termo independente, que é menos 5. Então, substituindo na fórmula, nós temos menos o b é menos 6, dividido por 2 vezes o a, que é menos 1. Então, menos vezes menos é mais. Então, no numerador temos 6, dividido por 2 vezes menos 1 é menos 2. Mais dividido por menos dá menos. 6 dividido por 2 dá 3. Então, o x do vértice nós temos aqui. Resposta da questão, portanto, menos 3. Alternativa A de aprovação. Gustavo gasta 1/8 do salário que recebe com alimentação e 3/4 com moradia. Após pagar essas dívidas, ainda lhe sobra o equivalente a R$ 260. O salário de Gustavo em reais é igual a... Muito bem, queridos. Então, o salário de Gustavo eu posso chamar de x, né? Posso chamar de x. Então, esse salário ele será igual a quanto ele gasta com alimentação, que é 1/8 do salário, 3/4, que é o que ele gasta com moradia, e ainda sobrou 260. Então, esse x é igual a 1/8 de x mais 3/4 de x mais 260. Concorda comigo? Como eu tenho uma equação com frações, podemos calcular o MMC dos denominadores. Nós temos 8 e 4. O mínimo múltiplo comum, como nesse caso nós temos o 8, o maior é múltiplo dos menores, então nesse caso o MMC é ele, né? Então o MMC aqui é 8. Na dúvida você faz a fatoração, você vai verificar também que o resultado é 8. Então fica 8 dos dois lados, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima, 8 dividido por 1, 8 vezes x, 8x. Depois temos 8 dividido por 8, 1 vezes 1x dá 1x ou simplesmente x, mais 8 dividido por 4, 2 vezes 3x, 6x, mais 8 dividido por 1, 8, 8 vezes 260, 0,48 vai 4, 16 com 4, 20, 2080. Agora, queridos, nós temos aqui que os denominadores são iguais, cancela, cancela. Então, 8x é igual a x mais 6x dá 7x, mais 2080. Esse 7x, como está somando, ele passa subtraindo. Então, vai ficar 8x menos 7x, que é igual a 2080. Então, o x, né? 8x menos 7x é 1x. Então, o x é igual a 2080. Portanto, a resposta da questão 2080, alternativa D, de dedicação. O senhor Luiz comprou um terreno de 300 metros quadrados de área, onde 20% deste terreno será reservado para plantação. A parte que sobrou, ele irá dividir em 3 partes com a mesma área cada. O valor de cada uma dessas áreas expressas em centímetros quadrados é... Então vamos lá. Então, nós temos aqui a área de 300 metros quadrados
e 20% será reservado para a plantação. Então, quanto é que sobrou, né? Quanto é que sobrou? Vamos calcular 20% de 300. Então, nesse caso, queridos, eu tenho aqui 2 zeros em cima que eu posso cancelar com 2 zeros embaixo. 20 vezes 3 dá 60. Então, sobrou, fazendo 300 menos 60, nós vamos ter 240 metros quadrados. Então, essa parte que sobrou, nós temos ali, ele irá dividir em 3 partes com a mesma área cada. Então, nós vamos pegar 240 e vamos dividir por 3. Então, nós vamos ter 24 dividido por 3 é 8, seguido de um zero, 80 metros quadrados cada. Então, ele quer saber o valor de cada uma dessas áreas expressas em centímetros quadrados. Temos o metro, depois o decímetro, o centímetro e o milímetro. Da esquerda para a direita, na unidade de comprimento, né? Cada casa a gente vai multiplicar por 10. Na unidade de área, lembre-se que nós vamos ter metro quadrado, todo mundo elevado ao quadrado. Então, nós temos que elevar aqui em cima ao quadrado também. E 10 ao quadrado sabemos que é igual a 100. Então, em cada casa, nós vamos multiplicar por 100. Então, vou passar de metro quadrado para centímetro quadrado. Quero chegar aqui. Então, turma, eu vou multiplicar por 100, vou andar mais uma casa, vou multiplicar por 100 de novo. 100 vezes 100, nós vamos ter 1 seguido de 1, 2, 3, 4 zeros. 1, 2, 3, 4 zeros. Então, aqui é só a gente copiar o 80. Na frente, como vai multiplicar por 1000, eu vou colocar 1, 2, 3, 4 zeros. Então, temos 80, depois 1, 2, 3, 4 zeros. Então, isso vai ser igual a 800 mil, né, centímetros quadrados. Temos aqui 800 mil centímetros quadrados. Alternativa correspondente, alternativa A, de aprovação. Se Ana antecipasse o pagamento de uma dívida de R$ 3.200, então aqui esse é o valor nominal, R$ 3.200 é o valor da dívida, teria um desconto simples, proporcional, prórata, de 4% ao mês. Então, nós temos aqui a taxa, né? Desconto 4% ao mês. Ana, então, pagou a dívida em 75 dias antes do vencimento. Então, o nosso tempo prazo de antecipação é 75 dias. Ele quer saber o valor que Ana pagou pela dívida. Então, quer saber o valor atual. Então, muito bem, só vamos pensar um pouco aqui. Como a taxa está por cento ao mês, né? Está ao mês, o tempo tem que concordar com a unidade da taxa. Como eu tenho 75 dias, né? Nós vamos ter 30 dias mais 30 dias mais 60 com 15 vai fechar 75. Então aqui nós temos quantos meses? 2 meses e meio, né? Então você poderia dividir isso aqui, obviamente, por 30, considerando o mês com 30 dias. 75 dividido por 30, nós vamos encontrar 2,5. Então agora sim, vamos lá? Então vamos calcular o desconto usando o NIT sobre 100. Prefiro fazer dessa forma. E depois a gente calcula o valor atual, pegando o valor nominal menos o desconto, perfeito? Então, usando o NIT sobre 100, nós vamos ter 3.200. 3.200 vezes a taxa é 4, vezes o tempo é 2,5. Isso dividido por 100. Posso cortar 2 zeros em cima e 2 zeros embaixo. Então, ficamos com 4 vezes 2,5, fica mais fácil a gente multiplicar aqui primeiro. 4 vezes 2,5 é igual a 10. 10 vezes 32 vai dar 320.
Então, o desconto é de 320. Como o valor nominal é 3.200, então 3.200 menos 320. Vamos fazer aqui 3.200 menos 320. Nós vamos ter 0, que 10 aqui 1, 10 menos 2, 8, 31 menos 3, nós temos 28. Então, a resposta, 2.880, né? 2.880. Alternativa, portanto, D, de dedicação. Um título cujo valor de face é R$ 8.500. Esse valor de face é o mesmo que o nominal, certo? R$ 8.500. Sofreu um desconto 90 dias antes do seu vencimento. Então, o prazo de antecipação, 90 dias. Ele falou que a taxa de desconto bancário simples é de 10% ao mês. Então, a taxa é mensal. Então, já vamos passar o prazo de antecipação para meses, né? 90 dias, cada mês tem 30 dias, 90 dividido por 30, 3 meses. Então, aqui, queridos, ele quer saber o seguinte, ele quer saber o valor do título, valor de face, subtraído do desconto bancário. Então, esse valor de face que ele quer saber é o valor atual, certo? Vamos calcular qual é o valor do desconto simples. Eu coloquei juros aqui, né? Porque juros simples é bem similar, mas enfim. Então, do desconto simples, vamos calcular inicialmente que é NIT sobre 100 e depois é só a gente fazer a subtração, né? Eu pego o valor nominal menos o desconto. Então, vamos lá. O N é 8.500, o I nós temos 10 dividido por 100 vezes o T nós temos 3. Então, turma, eu posso cancelar aqui 2 zeros em cima e 2 zeros embaixo. Eu fiquei com 85 vezes 10, 850, vezes 3. 0, 15, vai 1, 24, 25. 2.550. Então, agora vamos lá. O valor nominal é 8.500, menos, então, 2.550. Então, vamos fazer aqui 8.500 menos 2.550. 0, pedimos emprestado, que 10 esse 4. 10 menos 5, 5. 4 menos 5 não dá. 14 esse 7. 14 menos 5 nós temos 9. 7 menos 2, 5. 5.950. Então, 5.950, a alternativa correta, letra D, de dedicação. Dado as 4 razões abaixo, assinale a alternativa que corresponda, respectivamente, essas mesmas razões em ordem crescente. Muito bem, queridos, então, inicialmente nós temos lá 3/4, depois 1/2, 2/3 e 1/4. Você até poderia dividir aqui 3 por 4 e colocar na forma decimal, depois comparar tudo. Então, nós podemos fazer assim, eu vou mostrar um outro jeito também. Então, pegando 3 e se eu dividir por 4, nós vamos ter o seguinte, eu posso colocar aqui um 0, 0 e uma vírgula, agora nós vamos ter 7 vezes 4 dá 28, resto 2, colocamos um 0, estamos na decimal, 20 por 4, 5. Então, deu 0,75. Se você dividir 1 por 2, você vai encontrar 0,5. Se você dividir 2 por 3, você vai encontrar 0,666, uma dízima. 1 por 4, você vai encontrar 0,25. E daí agora a gente coloca em ordem crescente, do menor para o maior. Quem é o menor? É o 0,25. Então, só pode ser a letra, começa ali com a D. Então, 0,25 vem primeiro. Depois, nós temos o 0,5, né? Ficou D
depois B, depois nós vamos ter o 0,6 na sequência C, depois o A. DBCA. Nós temos a alternativa E de exata. Então esse jeito aqui seria transformando as frações em números decimais e na sequência a gente faz a comparação. Uma outra forma, turma, seria encontrando quem é o MMC dos denominadores. Então eu vou igualar todos os denominadores para fazer a comparação. Então para isso nós vamos tirar o MMC entre 4, 2, 3 e 4. Vamos trabalhar com os números distintos, né? Então nós vamos ter ali o 2, o 3 e o 4. Então calculando o MMC, vamos começar a fatoração aqui por 2. 2 por 2, 1, repete o 3, não dá. 4 por 2, 2. Depois nós temos o 2 novamente, 1, 3, 2 por 2, 1. Agora por 3, 1, 1 e 1. Paramos quando tudo é 1, né? Então agora é só multiplicar 2 vezes 2, 4 vezes 3, 12. Obtemos o MMC, que é 12. Então nós vamos deixar todo mundo aqui com o denominador 12. E daí você vai dividir pelo de baixo, multiplicar pelo de cima. 12 dividido por 4, nós temos 3. Então 3 vezes 3, nós vamos ter 9. 12 dividido por 2, nós temos 6. 6 vezes 1, 6. 12 dividido por 3, nós temos 4. 4 vezes 2, 8. 12 dividido por 4, nós temos 3. 3 vezes 1, 3. Portanto, note que o menor é o 3 dozeavos, né? 3 dozeavos. Já que ele é o que tem o menor numerador. Depois nós vamos ter o 6 dozeavos. Depois nós vamos ter 8 dozeavos. E por último, 9 dozeavos. Então, esse jeito aqui é o jeito igualando os denominadores. Acabei trocando de cor, mas espero que não interfira em nada ali, né? Certo? Enfim, então a resposta continua a mesma, né? Nós temos ali na sequência D, B, C, A. Você iguala os denominadores com MMC. Na sequência, você divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Obteve os numeradores e faz a comparação a partir da ordem que ele pede. Espero que você tenha entendido. Vamos seguir. Em julho de 2018, a área desmatada da floresta amazônica, medido pelo sistema DETER do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, INPE, indicou cerca de 600 km². Em julho de 2019, a mesma metodologia indicou um aumento de cerca de 280% em relação ao valor mensal obtido em 2018, gerando um intenso debate no Brasil e no mundo. Então, em julho de 2019, turma, nós vamos ter um aumento de 280% em relação ao que? A 600 km². Então, já vamos calcular. Então, lá em julho de 2019, nós vamos ter 600 km² mais 280% disso, né? Então, é 280% de 600. Então aqui vamos manter os 600 e agora calculamos a porcentagem. Então nesse caso eu posso cancelar aqui 2 zeros em cima com 2 zeros embaixo. Então ficou 280 vezes 6. Fazendo 280 vezes 6 temos 0, 48 vai 4, 12 com 4, 16. Então temos 1680 com 600. Nós vamos ter ali 0, 8, 12, vai 1, 2. 2.280, né? 2.280 km². Então, essa foi a área desmatada no mês de julho de 2019, né? Então, em julho de 2019, tivemos 2.280 km². Muito bem, ele falou, considerando que um campo de futebol tem área aproximada de 10.000 metros quadrados, assinale a alternativa que indica aproximadamente
o número de campos de futebol da área desmatada no mês de julho de 2019. Então, nós temos que passar essa área que está em quilômetros quadrados. Inicialmente, nós vamos passá-la para metros quadrados. Ora, lembre-se lá na conversão de unidades de medida de comprimento, nós temos o quilômetro, o hectômetro, o decâmetro e o metro. Então, nesse caso, da esquerda para a direita, a gente multiplica por 10, né? Para andar cada casa, a gente multiplica por 10. Mas isso aqui é na unidade de comprimento. Na unidade de área, lembre-se que é o quilômetro quadrado. Então, nós temos que elevar o 10 lá em cima ao quadrado. 10 ao quadrado é o mesmo que 100. Então, ao invés de multiplicar por 10 simplesmente, nós vamos ter que multiplicar em cada casa, vamos ter que multiplicar por 100. Porque lembre-se, é o 10 ao quadrado, né? De quilômetro quadrado para o metro quadrado, eu vou andar 1, 2, 3 casas. Eu vou multiplicar por 100, por 100, por 100. Então, nós vamos multiplicar isso por 1 seguido de 2, 4, 6 zeros. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zeros. Então, nesse caso, nós vamos copiar ali o 2.280 e escrever 6 zeros na frente, os zeros ali do 1.000.000. Então, agora passamos isso para metros quadrados. Como ele quer saber a área desmatada comparada a campos de futebol, é só a gente pegar o número encontrado, né? E nós vamos ter que dividir por 10.000, porque cada campo de futebol tem 10.000 metros quadrados. Concorda comigo? Então, dividindo isso aqui por 10.000, nós vamos poder cancelar 1, 2, 3, 4 zeros. 1, 2, 3, 4 zeros. Então, nós ficamos com 228.000, né? 228.000 campos de futebol. Nesse caso, nós temos ali 228.000 campos de futebol, alternativo correspondente de dedicação. Confira também o nosso curso de raciocínio lógico completo para concursos da Banca Vunesp. Nós temos toda a teoria, material em PDF, simulados e mais de 250 questões corrigidas e comentadas para você gabaritar a próxima prova da Vunesp. O link está na descrição do vídeo. Aguardo vocês!